Oh, mina de São Domingos, não és vila nem cidade, és uma capela em ouro, onde brilha a mocidade. Não é assim. É assim. O estilo não é assim. Olari, olare, olare, oh meu bem. Até o pão. Amanhã vou lá buscá-lo. Vai ter que dar um mole. Inês! É o carteiro? O seu Titão está aí? Precisávamos falar aqui com ele. Está a dormir a folga. Não me diga que esse homem está a dormir a folga. Sim, senhora. Tinha aqui 4 cartinhas para ele. Olha, deito com as galinhas. É não, que é com as galinhas não me deito. Não deixavam-me todas cheias de pulga. Gregório! Anda cá, faz favor, está aqui o João, quer falar contigo. Tá? Olha, vem de pijaminha. Olha isso. Boa tarde, João. Puxa, Está passou bem? olha essa fartamenta que você está à vontade, já começou o calor, não? Você nunca dorme folga? Às vezes. Ai, É assim, tenho aqui isto para si, que é umas despesas. São suas, não são minhas, está bem? Muito difícil. É muito difícil vir para aqui. Passa ao longe, passa ali ao longe, só para não me recordar. Epá, estes bombons são os que eu gosto. Estes bombons já têm mais de 15 anos. Era do tempo de quando você andava na mina, não? Era aquele tempo. Ainda foi algum que você trouxe do fundo da mina, lá para baixo. Tem uma memória que me disseram antigamente, quem é que não tem pena? A pessoa comove-se. A gente comove-se. Começa a ver os companheiros antigos, pessoas conhecidas. Eu vou dar-me amanhã um pão, dá-me o pão, Dá-lhe o duro. Ah? Dá-te o duro como Não, aquele. não dá. Ela é capaz de já o ter vendido e amanhã dá-me outro. Recordar é viver. É viver no aspecto, mas o recordar também é sofrer. Porque está sofrendo, está-se lembrando da gente de coisas que passaram. Acabou-se tudo. Pois é. Ora, havia os muita namorados, gente. jardim, ao jardim tínhamos ali um lindo Eu jardim, sei. agora não temos jardim. Roubaram os bancos. Olha, roubaram, partiram, está lá tudo partido, Ah, os ferros é que não os conseguiram tirar para vender e estão lá agarrados. Tá. E tínhamos o corepe, tínhamos uma equipa de música. Partiram tudo, foi só partido, foi só subir. E o dinheiro não sabe quanto foi. Cada um partiu para seu lado. Mas isto tinha sido conservado, era um museu agora. A mina de São Domingos foi a primeira localidade portuguesa com energia elétrica, a primeira a ver passar os comboios. Teve infraestruturas para o progresso, para a qualidade de vida, para a fixação da população. Quase meio século depois do esgotamento da mina, falta aqui quase tudo o que falta ao interior do país. Resolvi ir até Lisboa, eu vou ir até lá, em busca de uma vida boa, que eu procuro não encontro cá. Em busca de uma vida boa, que eu procuro não encontro cá. Isto é a boca de túnel, que era onde os mineiros baixavam para a contramina. Depois de lá seguíamos a direito e depois chegávamos até um elevador e que baixava a gente para os pisos, para onde a gente ia repartindo os trabalhadores. Em cada piso estava, por exemplo, o 150 que era logo em cima, depois estava o 210, o 240, o 300. Tanta vez que eu baixei aí, com o cestinho na mão, e fora ele vai, o gasômetro, o chapéu. Aquilo que está além de roubado era onde era a casinha de cobrar, chamávamos a gente a casinha de cobrar, onde íamos receber o dinheiro ao fim de semana, receber sem escudos. E depois era o lavatório que era ali em cima onde a gente se ia lavar. Saíamos daí todos negros, pareciam uns labregos, que vinham lá de baixo. Isto só sabe dar o valor quem lá andou. E depois galgar aí estes caminhos lá para casa, depois de vida aí saturado daqui de baixo. Ter que palmilhar tudo lá para casa. Sonhos, sempre só sonhos, sonhos, jovens de amor.
Inês e Teotónio Gregório cruzaram-se pela primeira vez numa das célebres noites de baile da mina há mais de meio século. Ela acabara de fazer 21 anos e vinha de uma aldeia vizinha. Não tinha pressa em casar, mas cedeu depressa aos avanços do jovem mineiro. Tinha mesmo que ser mais romântico, não podia ter agora a linguagem que ele tem agora. Era muito bruto. A senhora não tinha ido assim, como outras cantigas. Nunca tiveram filhos e, ainda assim, pouco sobrava do magro salário que Teotónio arrancava com esforço à mina. Inês passou a vida em sobressalto. Tinha medo das explosões, dos desabamentos, de doenças infecciosas como a tuberculose. Rebentavam os barreiros lá embaixo, as casas estremeciam. Ai, minha Deus, viemos com cada susto. Não era bastante de com os nervos. Era eu e as outras que tinham lá os maridos e os filhos e os pais e tudo. Tem qualquer coisa que de vez em quando sinto problemas cá na máquina. Problemas respiratórios? Pois, problema respiratório. E às vezes penso que tenho uma ninhada de gatos cá dentro do peito. É. E muitas pessoas doentes, com silicose, tuberculose, muitas pessoas que foram para os sanatórios, derivado a má alimentação e pouca higiene que havia, porque não havia condições nenhumas. E ainda cá estou. Mesmo sofrendo o que sofri, ainda cá estou. E aqui que era, Manela, aqui que era? Era doutor, experimentava as perfuradoras, a máquina perfuradoras era experimentada aqui, assim, a arco vermelho. E agora é Ferreiros. Era uma oficina que cheia de forjas por todo. Aqui fazia-se tudo, forjava-se tudo. Manuel Barão e João Martins foram colegas de décadas. Trabalhavam aqui nas antigas oficinas, local de manutenção das locomotivas que carregavam os vagões cheios de minério até ao Guadiana. Eram ambos eletricistas, ambos crianças quando a pobreza os empurrou para a mina. Mas como operários especializados, escaparam ao trabalho desumano nas entranhas da terra. Coitados, saíam dali todos. Era o mineiro que ia para a contramina, despedia-se da família, não sabia se voltava. Não sabia se voltava. En la planta 14 en el pozo minero, de la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. No hospital que é ali no cimo, havia uma maca. E quando se verificava que essa maca descia para o fundo da mina, já sabia que havia um acidente. Juntava-se tudo, juntava-se quase a população toda da mina, ali à boca do túnel, ou seja, à entrada da mina. Pois, lá se via vir então o corpo, uns mutilados, outros acidentados, assistisse a isto tudo. Para contar a história da mina que mudou São Domingos é preciso recuar 2 séculos. Em 1954, Nicolau Biava, capataz nas minas espanholas de Tarsis, percorria esta Serra Alentejana em busca de uma mina onde os romanos tinham explorado cobre. As buscas foram bem-sucedidas e 3 anos depois, a coroa portuguesa concedia os direitos de exploração definitiva à La Sabina, uma sociedade anónima recém-formada na vizinha província do Elva. Meses mais tarde, os espanhóis alugam os direitos à Mason & Berry, a empresa britânica que durante mais de um século arrancou destas terras 20 milhões de toneladas de pirite, a matéria de que se retira o cobre, o enxofre e o ácido sulfúrico, os alimentos da Revolução Industrial. Isto era só locomotivas, aqui caminhos de ferro, aqui onde nós estamos, locomotivas a fazer o transporte, 3 vias por todo o lado, a fazer o transporte minério. Bem, aqui, como digo, era onde era o mineral que vinha de lá debaixo da contramina, puxado por uma corda sem fim, que era puxada por um motor que estava ali naquela casinha, vinha, despejavam lá em cima, e depois vinham as outras zorras grandes daqui por baixo, vinham encher aqui, e daqui eram transportadas para baixo, para o Pomarão. Os ingleses construíram em São Domingos a primeira linha ferroviária portuguesa. 17 quilómetros entre a mina e a margem do Guadiana. Durante a azáfama industrial, comboios cheios de minério cruzavam a planície alentejana até ao porto fluvial do Pomarão, a encarar a fronteira espanhola. Os navios seguiam depois rio abaixo, rumo ao Atlântico. A mina abastecia 50% do mercado britânico e exportava para vários centros industriais europeus e norte-americanos.
A empresa inglesa floresce, o Estado português recebe um imposto discreto e os trabalhadores, salários de miséria. 21 tostão. Era ordenado, dava aos moços quando entravam ao serviço, os moços começavam a trabalhar 15 anos, 14, 15 anos, era ordenado de base dos moços 2.100. 21 tostão. Havia um sindicato de mineiros, mas eles não o queriam, não faziam caso dele, os patrões. Eu estava com muita fome. Era uma sardinha dividida para 4. Era um bocadinho para ti, um bocadinho para a Pedra, um bocadinho para a Natete, um bocadinho para mim. Mas a gente não, E a mãe, o pai não comiam nada. chupavam na cabeça. Tu não te lembras, mas eu lembro-me dessas coisas. Não me estou a lembrar tampouco dessas coisas. Olha, vale mais a gente não lembrar. Há certas coisas não vale a pena lembrar. Mal pagos, sujeitos a condições de trabalho subhumanas e a turnos rotativos de 12 horas, 6 dias por semana, os operários revoltam-se como podem. A história da mina ficou marcada por greves e contestações. A empresa criou um corpo policial privado. Houve despedimentos e prisões. Muitos sindicalistas foram deportados. Em 1927, no início do Estado Novo, Ferreira de Castro visitou a mina na sequência de um episódio de repressão e violência para travar a contestação mineira. A reportagem que escreveu sobre São Domingos foi censurada e teve de esperar quase 50 anos para chegar às bancas, em maio de 1974. Chegou a haver aqui indivíduos da PIDE a fazerem as figuras mais indecentes. Ninguém sabia quem eles eram, a falarem com os operários. E vocês ganham pouco, e vocês não se revoltam, vocês deviam se revoltar, porque isto é uma vergonha, os ingleses nem pagam e tal. Havia um ou outro que se abriu um bocadinho mais no outro dia, ou passado um dia ou dois, estava a PIDE, vinha com a Guarda Republicana, vamos embora, levava-nos. A terra de quem não trabalha. Durante os anos da mina, a generosidade da terra poupou os mineiros a necessidades maiores. Das parcelas de terra alugadas à empresa mineira, retiravam o que os magros salários não lhes permitiam comprar. Cultivavam tudo para sobreviver. Trabalhavam as 8 horas na mina, depois das 8 horas iam para as suas hortas a conseguir mais qualquer coisa para alimentar os filhos. Isto era tudo hortas, isto estava tudo dividido aos bocadinhos, como aquela que está ali, além daquilo para lá. Cada mineiro tinha um bocado, pagava-se todos os meses X do bocadinho que tinham aqui, penso que eram 10 tostões que pagavam no fim do mês. Manuel Palma tem 82 anos. Durante mais de 3 décadas trabalhou na mina como carpinteiro. A fome rondou muitas vezes a porta desta família de 9 pessoas que a horta e o contrabando ajudaram a alimentar. Quem de pedir para dar aos meus filhos, 8 filhos que eu tinha. Ai, tanta fominha que é para si. Passaste e eu não passei nenhuma. São mesmo os pequeninos. Eu passei igual a ti, escrevi na... Pobreza e puxarada. Piolhada e pulgas e percevejos, que à noite o fulano deitava-se nem descansava tão pouco, a puxarada não os deixava dormir. Onde é que se tomava banho? De verão era no lago. E em casa era dentro de alguidares e as condições sanitárias eram essas. A mina era a única alternativa para uma imensa massa rural sem estudos nem qualificações e chamou a São Domingos gente de todas as regiões de Portugal. O local cresceu rapidamente. Em 1920, a mina tinha 3.000 habitantes. Famílias numerosas de 10, 12 pessoas, amontoadas em casas de 16 metros quadrados. Uma única divisão sem janelas, sem água, sem luz, sem casa de banho. Como é que era a casa quando a comprou? Era só aqui a parte da cozinha, este cabicozinho. Daí para lá, o resto construía tudo. Quantos filhos é que tinha? Nessa altura tinha já os 7 filhos. Era casa de jantar, era cozinha, era despensa, era tudo. A mesma casa era tudo. Os filhos dormiam para os pés e o pai e a mãe para a cabeceira. Os ingleses ocupavam as casas apalaçadas construídas à volta do jardim, junto ao coreto. A comunidade, que chegou a ter 1000 pessoas, reproduzia o estilo imperial. Faziam questão de ser enterrados em solo britânico. Trouxeram a terra e construíram o seu próprio cemitério. Eles tinham um clube onde conviviam. Eles tinham um campo de ténis, que era só para eles. Não faltava nada nas suas casas. Havia luz elétrica, havia água, havia estações sanitárias, tinham tudo, tinham esgotos, tinham tudo.
São Domingos marcava a diferença num contexto rural pobre e uniforme. Tinha quase tudo o que faltava às aldeias vizinhas. Centro industrial, mercado, festas, bailes de domingo e filarmónica, um teatro, um cinema, um clube de futebol. Chegavam a fazer os bailes lá embaixo no São João. Olha os 300 e mais pares. 300 e 400 pares lá no centro. Tudo a dançar na rua, lá no centro. Isto é muito bonito. No arranque do século XX, as minas espanholas de Rio Tinto dominam os mercados internacionais. As pirites de São Domingos são cada vez mais pobres e para as extrair é preciso descer cada vez mais fundo na mina. O enxofre de São Domingos vende-se então exclusivamente à CUF, onde alimenta as indústrias químicas do Barreiro. Em 1960 celebra-se o centenário com aparato e convidados solenes. Mas a festa tem um sabor amargo. O filão esgotou-se. Todos sabem que a mina está por um fio. O último pedaço de minério é extraído em 1962. A exploração termina. Os mineiros são despedidos. Muitos salários ficam por pagar. Por exemplo, o meu caso, na altura, ficaram a dever, falando em escudos, 27.500 escudos. Depois foi ao Tribunal de Falências, recebi 3.500 escudos. Eu recebi só 3.500 escudos. Porque depois isto foi vendido em esta pública e não deu para pagar aos credores. Com a falência e as dívidas, começa a grande destruição. Começaram depois, então, nessa altura, a vender máquinas, tudo que aqui havia, locomotivas, tudo. Foi tudo partido, cortado a maçarico e vendido como sucata. Até que chegou ao fim, abriram falência. Isso foi a pior coisa que fizeram. Quem? A destruição que houve aqui, até a chaminé e aquelas oficinas. Isso tudo tinha ficado cá. E ainda vinha cá o dobro das pessoas para verem estas coisas. Pois vinham ver essas coisas que havia aí. E a partir do momento em que a mina deixa de dar lucro, ou que se calhar tiveram, entretanto, nos últimos tempos de elaboração, algum prejuízo, tentam recuperar assim do prejuízo vendendo tudo aquilo que podem vender. Portanto, não é justificável esta ação, mas perante o objetivo que eles têm, foi isso que eles acharam que deviam fazer. Portanto, cabia ao Estado ter impedido isso. Exatamente. Portanto, as questões sociais têm que ser defendidas pelas instituições que estão no terreno, como a autarquia de Mértola, como as juntas de freguesia, como o próprio Estado. O caminho de ferro de Mina ao Pomarão nunca devia ter sido retirado, porque se servia para o turismo. Daqui até ao Pomarão, um passeio lindo de 17 km. Para quê? O que é que aquilo valia? Acho que aquilo não tinha assim grande valor. Foi só para destruir. Foi tudo destruído, foi tudo. Levaram tudo daqui e deixaram tudo o que se vê, da miséria. Por isso passou aqui um tumor de terra. Havia aqui locomotivas, havia tornos, havia tudo bom. Tudo bom. Que dava perfeitamente para fazer aqui um museu. O pessoal teve que buscar a vida para o outro lado. Só se aguentar aqui, que ele já com 50 anos, mais ou menos. Uma vez depois da empresa, nessa altura já a coisa ia tendo organizada, arranjar uma reforma provisória. Quando eu da mina balei, olhei para trás chorando, além Tejo da minha alma, e tão longe me vais ficando. 36 escudos e 80 centavos. Era o meu ordenado. E quanto é que foi ganhar para Lisboa? Fui ganhar para Lisboa 60 escudos. Ganhava pouco, mas estava agarrado a isto, estava agarrado à mina. E soube, se calhar, fui-me embora porque isto fechou. Essa está na Suíça, já fez 40 anos. Essa escapou-me hoje. Está lá os filhos. Ao todo, tenho 13 netos e bisnetos. Já. Boa tarde, dona Amélia. Se faz favor, tem aqui um aviso de exceção para si, de uma parte participante que você mandou. Está bem? Está tudo bem? O Sr. Cipriano, como é que vai? O Sr. Cipriano, aqui vai como sempre. E aí já que estás aqui, te perguntar uma coisa, a ver se podem, a ver se tu, ou alguém mandar fazer aqui uma rampa com coisa para poder sair a carrinho lá para a rua.
Porque agora com o calor que faz falta, está fresco. Pôr-se um bocadinho ao fresco e assim a gente não pode. Ele todo o dia grita que quer ir para a rua, mas ali está na carinha de rodas. Entre a Câmara e a Junta vamos tentar ver a melhor maneira. A melhor maneira para fazer. Mas se Deus quiser há de ser feito, porque ele precisa para não estar aí fechado o dia inteiro. Tá bom? Vá. Boa tarde e obrigado. Em São Domingos, o homem que entrega as cartas recebe queixas, pedidos e reivindicações. João Venâncio ganhou a junta de freguesia há 6 meses e ainda não montou gabinete. A melhor forma de chegar aos fregueses, diz o autarca, é andar nas ruas. As ruas que o carteiro percorre há 12 anos, todos os dias. E as pessoas quando me veem, quando é preciso de alguma coisa, vêm logo até comigo. Muitas delas até nem marcam entrevista, nem nada, não, ou ir à junta para pedir alguma coisa. É praticamente na rua, vêm até comigo e vê, pronto. E ainda bem que é assim. Vá. Se Deus quiser, há de aparecer lá alguém para fazer o serviço, está bom? Acho muito bem. Vá, obrigadinho. Até logo. Pronto, até logo. Como carteiro, João Venâncio conhece bem as necessidades da aldeia. Para dar vazão ao correio, faz 20 km a pé todos os dias. Há muito por fazer, reconhece o presidente da junta, e pouco para gastar. Para o nosso plano de atividades este ano, tínhamos por volta de, não chegava a 5 mil euros, acho que com 5 mil euros é difícil de fazer muita coisa. Vamos pedindo mais dinheiro daqui, outra dali, nós vamos conseguindo fazer, né? Não é impossível tomar banho aqui e sair vivo, mas convém que o banho seja rápido também. Basicamente é ácido sulfúrico diluído com muito ferro e muitos metais. Durante anos, as alegadas propriedades terapêuticas destas águas ácidas multicores atraíram gente de todo o país. Nesta cratera, conhecida como Corta, fazia-se a extração de minério a céu aberto. É parte da negra herança ambiental deixada pelo abandono da mina. A Corta, no início estava sem água, e assim foi mantida, até o momento em que a mina fechou e, por ter fechado, deixou de existir a extração de água e, por isso, a Corta agora está inundada. À volta da Corta jazem as escombreiras cemitérios de chumbo, arsénio, cobalto, cobre, zinco e mercúrio. Resíduos altamente perigosos para o homem e para o ambiente. Estas escórias que aqui estão, cada vez que chover em cima, elas vão ser lavadas e vai seguir enxofre na água. E, seguindo esse enxofre, a água fica ácida. E, ficando ácida, consegue dissolver os metais pesados. É também pelos metais pesados que depois a água se torna perigosa para os ecossistemas. Nós temos feito aquilo que está ao nosso alcance para, enfim, poder fazer esses melhoramentos ambientais. Agora, há, como é sabido, uma responsabilidade muito forte aqui, portanto, primeiro da empresa mineira que explorou e depois também do próprio Estado, porque o passivo ambiental que existe neste momento na mina São Domingos e a sua recuperação, portanto, vai muito para além daquilo que é, enfim, o âmbito municipal, até porque a autarquia não terá neste processo grandes responsabilidades diretas, não é? Elmfried Oster é o atual administrador da La Sabina, entretanto adquirida por acionistas alemães. Com a falência da Mason & Berry e o encerramento da mina, a empresa regressou a São Domingos no final dos anos 60 e comprou tudo o que pertencia aos ingleses no concelho de Mértola. As matas e os lagos, as 1.600 casas dos mineiros e as ruínas dos edifícios históricos. La Sabina é dona de São Domingos e do Pomarão, mas nos últimos 30 anos pouco fez pela manutenção do seu próprio património. Se calhar não querem gastar muito dinheiro nisso, não é? Portanto, ou estão um bocado também, se calhar, expectantes que em relação à autarquia a gente faça esse trabalho. Temos feito algum, mas, como diz, a responsabilidade sobre os terrenos é sempre deles. E sobre as infraestruturas e aquilo que existe nos terrenos também é deles. A Sabina não tem meios líquidos suficientes. Nós estamos à procura de um ou mais parceiros fortes com liquidez para desenvolver aqui as coisas. Em 1996, a Câmara de Mértola e a La Sabina assinaram um documento em que a empresa alemã se comprometia a transferir para a autarquia sem custos todos os edifícios históricos das minas, como o Cineteatro ou o Musical, entretanto recuperados com dinheiros camarários. O acordo previa também que as casas dos mineiros fossem vendidas a baixo custo aos próprios e às suas famílias. 4 anos depois, o processo ainda não está concluído. A burocracia portuguesa, diz Elmfried Oster, é um estorvo para a economia e um embaraço para o país. As coisas não andam. Falta a vontade. Toda a gente
diz sim, queremos desenvolver isto, mas quando se vai à prática, os serviços são lentos e não estão, esta é a nossa impressão, não estão mesmo interessados em fazer coisas. Por exemplo, toda a gente estava mesmo virado e entusiasmado com a ideia de recuperar a ruína do palácio. Mesmo assim, levou 4 anos até que nós tínhamos todos os carimbos dessas 7 entidades responsáveis para o alvará de construção. A recuperação do palácio, a antiga casa de James Mason, foi o único investimento visível que a La Sabina fez nas Minas, desde que adquiriu a aldeia. Os 31 quartos deste hotel de 4 estrelas são únicos em São Domingos e a empresa quer investir em mais unidades hoteleiras. No verão, sobretudo, a praia fluvial da Tapada Grande traz à mina centenas de turistas, a maioria espanhóis. De verão e de inverno, o encanto do Pomarão a encarar a fronteira com o Guadiana aos pés atrai turistas que não encontram aqui um único hotel para pernoitar. Ainda assim, há quem não consiga partir. Jorge Olheiro ancorou o barco no Pomarão há 6 anos e aqui ficou. Me encanta la tranquilidad, la naturaleza, los ruiseñores a partir de las 12 de la noche que empiezan a cantar. Pero esto es una maravilla, ¿no? Yo creo que esto no... Nosotros no tenemos ríos tan bonitos como esto, ¿no? En España no hay ríos como esto, ¿no? Creo que es la primera ciudad, la primera población donde llegó la luz. Es de la historia de Pomarão, sí, la primera bombilla, ¿no? Cuando en Lisboa y en Oporto y en eso todavía no. Y tuvo su historia, pues tiene su importancia, ¿no? Es una pena ver cómo las cosas se pierden, ¿no? Hoje não sei o que será. O futuro desta terra, com aquilo que vamos vendo hoje em dia, a fome cada vez há de ser mais. Quem quiser trabalhar tem que ir para fora, buscar por outros lados. E é tudo o que se vê aqui na mina é isto. Os jovens que não podem ir encostar às paredes sem fazer nada, metade deles têm de ir para o rendimento mínimo porque não têm onde ganhar nada. Olha, filho, pode faltar aqui o mais faz. Uma farmácia, uma casa que tivesse qualquer coisa de medicamentos para a gente tomarem. Ai, as ruas até, isso é uma miséria. Quando chove então, é uma sal, faz favor. Não temos passeio, não temos nada, pronto. Como vocês andaram já a ver isso, com certeza, já viram. O que é que tem sido feito? Nada. Eu moro cá desde que nasci e não vejo aqui nada de... Desde que a minha pessoa não vejo nada aqui de melhorias. Foi a primeira localidade portuguesa com energia elétrica, a primeira a ver passar os comboios. A mina esgotou-se há quase meio século. Deixou um presente envenenado e uma aldeia inteira a olhar para o passado. Você vai perguntar a qualquer uma, só lhe dizem que falta tudo. Falta a Contramina a funcionar, falta as oficinas todas em pé, falta o gás a trabalhar, o gás para a gente ver os vagões a subir e a descer, encher o mineral. O que é que se vê nesta terra? O que é que se vê, afinal? Nada. O que se vê não é nada. A gente passa na estrada, não vê nada que nos regozije, que diga, fizeram um grande sacrifício, valeu a pena. Não. Quando eu da mina balei, olhei para trás chorando, Alentejo da minha alma, e tão longe me vais ficando. E essa? Tão longe me vais ficando, quando eu da mina balei, quando eu da mina balei, e olhei para trás chorando. No dia em que Portugal conhece o bailarino